Olá! Como é bom ter Deus comigo em casa, no campo ou no mar. Como é bom ter Deus comigo bem perto e em todo lugar. Sou feliz com Jesus, pois já creio em Jesus. Ele mora no meu coração. Sou feliz com Jesus, pois eu creio em Jesus e já tenho a salvação. Quem crê em Jesus e já recebeu Jesus na sua vida, tem a salvação e acha que é muito bom em qualquer lugar ter a companhia do Senhor. Como é bom ter Deus comigo. Vamos aprender? Como é bom ter Deus comigo, em casa, no campo ou no mar. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Sou feliz com Jesus, pois já creio em Jesus, Ele mora no meu coração. Sou feliz com Jesus, pois eu creio em Jesus e já tenho a salvação. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, para podermos então compartilhar, aprender coisas especiais sobre Deus. Vamos falar com Ele e agradecer por mais esse encontro? Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado por mais um encontro. Pedimos a bênção do Senhor para que nós possamos juntos aprender do Senhor. Te agradecemos a vida, a família, a nossa casa e o cuidado do Senhor nesse tempo de enfermidade. Obrigado por tua proteção e porque o Senhor está abençoando e curando as pessoas. Abençoa, Senhor, cada vida e receba a nossa gratidão, porque podemos juntos aprender do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que bom, juntos nós podemos aprender as coisas de Deus, né? E aprender especialmente sobre a campanha de missões estaduais que está chegando. E o tema da campanha é, olha aí que bonito, ser e fazer o quê? Discípulos, ser e fazer discípulos. E nós temos aqui, olha, o nosso versículo que é a divisa. Mas o que, primeiro, antes de falar da divisa, o que é ser e fazer discípulos? Ser discípulos é ser um aluno que aprende as coisas de Deus. E fazer discípulos é você poder ensinar as coisas de Deus às pessoas. É isso, tá bom? E olha só, 1 Coríntios 11:1 é a divisa, é o versículo que nós vamos aprender. O versículo é um verso pequenininho que nós temos na Bíblia. Você já sabe disso, você já aprendeu. Nós vamos falar durante algumas semanas sobre ser e fazer discípulos, tá bom? E vamos também falar algumas semanas sobre esse versículo, porque ele é o versículo tema da campanha toda. Então, esse versículo está no livro de Deus na Bíblia, que você já aprendeu, que está dividido em no Velho Testamento e Novo Testamento. E que no Novo Testamento tem um livro chamado Coríntios, que não tem nada a ver com Corinthians, tá bom? Corinthians, nada a ver com Timão, tá bom? Coríntios é o nome de uma cidade, tá bom? A cidade de Corinto. Os coríntios moravam lá em Corinto, né? Aquela história lá da gente ter o nome, que lembra o nome da cidade, né? Onde a gente mora. Então, Paulo escreveu uma carta aos Coríntios. Olha que interessante. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 1. Tá escrito lá, olha lá, ó. No capítulo 11, que é o número grande, no versículo 1, que é o primeiro versículo pequenininho, e não dá para vocês lerem aqui, por isso eu tenho aqui para você este versículo, que é a própria palavra de Deus, só que está aqui no meu cartaz de prega. Isso aqui são as pregas do cartaz, né? E hoje nós vamos aprender a memorizar tirando essas partes daqui. Então presta atenção, para a gente aprender bem rápido. Se bem que nós não vamos falar muitas vezes, porque nós vamos durante as semanas estar lembrando do versículo, tá bom? Mas você vai lembrar que ele está em 1 Coríntios 11:1, que diz o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, isso quer dizer o quê? Que Paulo escreveu para os coríntios, lá no capítulo 11, versículo 1, que era para eles serem imitadores dele, de Paulo.
O que é imitar? Fazer igual, né? Procurar fazer igual a pessoa está fazendo. Então, Paulo estava falando para eles que eles deveriam ser. Esse sede aqui não é daquela sede de beber água. Não, é um verbo. É o verbo ser, aliás. E aqui é importante, interessante, porque é o verbo ser que é uma ordem. Ele está no imperativo presente. É para ser agora. Ceder. É para ser. Nós temos que obedecer. Temos que ser discípulos, imitadores, sabe? Discípulo é aquela pessoa que faz, lembra que eu falei? É o aluno, né? Que faz o que o professor ensina, o que o mestre ensina. Então, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo e ele falava para os coríntios que os coríntios deveriam imitá-lo, ser imitadores dele. Ai, que lindo, né? Isso quer dizer que Paulo era uma pessoa, ó, que amava a Deus, então ele queria que as pessoas também amassem a Deus como ele, tá bom? E pudessem imitá-lo. Vamos falar juntos? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Muito bem, já sabemos o que é ser imitador. Já sabemos que devíamos imitar Paulo porque ele imitava Cristo. Agora, você que não tem Jesus no seu coração, na sua vida, você não vai conseguir ser um imitador de Paulo, assim como ele era de Cristo. Porque é preciso ter Jesus na vida, para que o Espírito dele, o Espírito Santo, possa nos fazer sentir desejo de ser como Jesus é, tá bom? Como Paulo era. Então, hoje você pode tomar a sua decisão. E você que já tem Jesus, olha lá, hein? Sede imitador. Vamos juntos mais uma vez? 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Vamos lá? Vamos ver se nós somos bons de cuca? O que está escrito em 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Vamos ver se nós sabemos onde que está escrito mesmo? 1 Coríntios 11, 1. O que está escrito lá? Muito bem. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muito bem, vamos ver? Opa! Muito bem, o que está escrito em 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Muito bem. Vamos ver se nós conseguimos. Vamos lá? O que está escrito em 1 Coríntios 11, 1? O que está escrito em 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores, assim também como eu sou de Cristo. Muito bem. Vamos ver se nós acertamos? O que está escrito? Olha lá. Sede meus imitadores. Opa! Assim também como eu sou de Cristo. Como também, olha lá, eu sou de Cristo. Não tenho assim. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tia Edna sabe com outra tradução, por isso que eu tenho esse assim também. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o nosso versículo tema, o nosso versículo áureo, que nós vamos lembrar sempre nos nossos encontros, tá? É uma ordem para nós sermos esses imitadores. Por quê? O que é que Paulo fazia que era para a gente imitar ele? Paulo era um missionário. E o que é um missionário? O que é um missionário? Por que nós temos que ser missionários? O missionário é uma pessoa que ama a Deus e tem a missão de falar dele para outras pessoas. Deus deseja que todos nós façamos isso, possamos ser missionários como Paulo era, por isso que ele diz que é para ser. Qualquer pessoa pode ser um missionário? Não. Quem pode ser um missionário? Uma pessoa salva, menino, menina, adulto. Qualquer pessoa, jovem, idoso, pode ser um missionário, crendo em Jesus como seu Salvador. Você pode sim. Você pode ser um missionário. Por que são necessários os missionários? Por quê? Porque Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Então, Ele separou algumas, pois essas pessoas salvas sentem no coração amor pelas outras pessoas. E elas querem que as outras pessoas também sejam salvas.
Então elas falam de Jesus, ensinam de Jesus. Elas são discípulos de Jesus e querem fazer outros também serem discípulos. É o tema da nossa campanha, ser e fazer discípulos. Paulo era um missionário e ele fez muitos discípulos, muitos. Então, nós podemos olha lá, ser um missionário porque as pessoas precisam ouvir do Senhor Jesus, ouvir a palavra de Deus. E só os missionários vão falar a palavra de Deus, só os servos de Deus que amam a Deus. Por isso eu apresento para vocês hoje a missão Iyoko. Iyoko é o nome da missão. Nós vamos falar dessa missão durante a nossa campanha. Por quê? Porque eu quero apresentar para vocês os 4 verbos que nós vamos trabalhar. Olha, o primeiro verbo começa com a letra I, o segundo verbo começa com a letra O, o terceiro com a letra C e o quarto com a letra O. Olha só, eu vou apresentar para vocês aqui os 4 personagens da missão Iyoko. São os 4 amigos que vão nos ajudar a ensinar a vocês sobre essa missão. A missão de ir. Ai, olha o Ícaro. Ícaro fala sobre o verbo ir. Indo. Vamos aprender que é necessário ir para fazer discípulos. Ah, mas também nós temos aqui uma outra personagem. Opa. Tá bom, a tia trocou aqui. Aqui, olha aqui, a outra personagem número 2 da letra O. Olha quem é ela. Ela é a Olívia. A Olívia vai nos ensinar sobre o verbo orar. Olha, é importante também para poder fazer discípulos a oração. Nós vamos falar sobre isso durante a nossa campanha. Vamos também falar sobre o verbo, a palavra ó. Olha só, que lindo! Mas antes do verbo ó é a letra C. Ela é a Carol. A Carol nos traz a letra C. C de compartilhar, verbo compartilhar. É importante compartilhar para fazer discípulos e para ser discípulo é importante compartilhar. E a Carol vai nos ensinar sobre isso. E o último, que estava doido para ser o primeiro e o terceiro, é o Otávio, que vai nos ensinar sobre ofertar, letra O de oferta, de ofertar. E nós vamos aprender a ofertar com o Otávio. Que lindo! Então, como eu disse a vocês, vamos trabalhar os 4 verbos. Olha lá, ir, orar, compartilhar e ofertar durante a nossa campanha. Para ser e fazer discípulos é preciso usar esses 4 verbos aí. E nós vamos aprender isso. Vamos aprender porque no nosso país, no Brasil, nós precisamos alcançar, durante a campanha de missões estaduais, todo o estado de Minas Gerais. Nosso Brasil tem 26 estados e um deles é na região sudeste, onde nós estamos, junto com o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui está Minas Gerais, onde eu estou morando agora, a região sudeste. E essa região precisa ser alcançada para que os missionários possam trabalhar, possam ir e fazer discípulos nesse estado. Cada estado do Brasil, nós temos missões estaduais. E nós vamos pensar no estado de Minas, tá bom? Em trabalhar no estado de Minas. Por quê? Por que nós precisamos trabalhar e ir para alcançar, para praticar essa missão Iyoko no estado de Minas? Por quê? Porque nós estamos a serviço do amor, Nós somos discípulos de Jesus e nós vamos ser discípulos fazendo discípulos também, praticando a missão que ele deixou para nós praticarmos, tá bom? Que lindo saber que eu e você podemos praticar essa missão. Sabe por quê? Porque nós precisamos ir, porque ele é a ordem de Jesus e ele não quer que nenhuma pessoa se perca. Ele quer que todas as pessoas sejam alcançadas. Sabe por quê? Porque Deus ama as pessoas. O amor de Deus é tão grande que ele quer alcançar o mundo todo. Por isso, um dia, a palavra de Deus nos conta a história de um homem. Está lá no livro de Atos. No capítulo 8 do livro de Atos, conta a história deste homem. Na verdade, de 2 homens, tá bom? Conta a história de um que foi, e nós queremos pensar no verbo ir hoje,
tá bom? Na abertura da nossa campanha de missões estaduais. Este homem, ele estava falando do amor de Deus para as pessoas, lá onde ele morava em Jerusalém. Tinha muita gente, ele ensinava, ele fazia muitos discípulos, porque ele era um discípulo de Jesus. O nome dele era Filipe. Filipe, com I. E Filipe, então, um dia, ouviu um anjo falar para ele, sai daqui de Jerusalém e vai lá para o deserto de Gaza. Eu quero que você vá para lá, porque lá tem uma pessoa que você precisa falar para ela do meu amor. E ele, então, a Bíblia diz que depois que o anjo falou para ele se levantou e foi. Olha, logo que o anjo falou, ele estava pronto a ir. Ele queria ir, ele queria obedecer. E assim ele era um discípulo, então ele estava pronto para obedecer a ordem. Ele se levantou e foi de Jerusalém para Gaza, que estava deserta. E quando ele estava lá, quando ele chegou lá, ele foi e ele viu de longe um homem que ele era um tesoureiro de uma rainha dos etíopes. Ele era etíope também, tinha nascido na Etiópia. E ele então era um tesoureiro, era um homem rico. E ele tinha voltado, ele estava voltando na carruagem dele, lá de Jerusalém. Ele tinha ido adorar em Jerusalém, lá no templo. E ele estava voltando na sua linda carruagem quando ele abriu o seu rolo de pergaminho, que era o livro que continha a palavra de Deus, o Velho Testamento na época, e ele então começou a ler. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que aquele homem estava lendo, ele lia o que estava registrado lá no livro do profeta Isaías. E ele então estava prestando atenção na leitura, quando de repente ele estava lendo, o anjo falou para Filipe assim, chega perto daquela carruagem. Só que Filipe olhou e viu que ele estava lendo algo, mas ele não entendia o que ele lia. Não, ele estava lendo, olha a cara dele de preocupado, ó, o que é isso? Eu não estou entendendo o que está escrito aqui, ele estava pensando. Mas sabe por quê? Era um problema que ele tinha, um problema sério. Ele queria muito entender, porque ele sabia que era algo importante, que era da parte de Deus. E ele queria entender, mas ele não entendia, porque era um problema que ele tinha, assim como nós temos problemas. Problema sério, o maior problema que todo ser humano tem, que já nasceu com ele, qual é? Você já sabe, qual é? Pecado, tudo que nós pensamos, falamos e fazemos que nos separa de Deus. Essas coisas todas vão impedir, nos impedem de um dia morar no céu com Deus. Impedem da gente ter um coração alegre, feliz e de fazer as coisas legais, as coisas corretas. O pecado, nós nascemos com ele. E essas coisas nos afastam de Deus. Nós não somos pecadores porque nós ficamos pecando. Nós pecamos e fazemos as coisas erradas porque nós já nascemos pecadores. E isso, então, esse é o maior problema do ser humano. Sabe, é um problema sério que Deus nos ama e quer resolver. E Deus queria resolver o problema daquele homem também, que não entendia o que ele estava lendo. Também nasceu pecador e não entendia a palavra que ele estava lendo. Mas era em outra língua? Não, não era em outra língua. Ele até entendia o que estava escrito, mas ele não sabia o significado. Olha só o que estava escrito lá, ó. Quando ele viu, na verdade, quando o anjo falou, chega lá perto, Filipe, Filipe correu e chegou e perguntou assim para ele, você está entendendo o que você está lendo aí? Você entende? Ele falou assim para Filipe, não, como que eu vou entender se não tem quem explica para mim? Falou desse jeito para Filipe. Como que eu vou entender se não tem quem explica? Puxa, Deus mandou alguém para explicar. Naquela hora que ele falou, como eu vou entender se não tem alguém para me ensinar? E a Bíblia diz que ele pediu para Filipe, sobe aqui, ele falou assim, e me ensina. Ele pediu para Filipe subir e ensinar ele. E naquele, Filipe leu e estava escrito assim lá, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como ela, foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o matou, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e foi morto, porque a sua vida é tirada da terra. Aí, ele não entendeu o que significava isso. Quem era esse que foi morto, que a vida foi tirada da terra, que morreu como um cordeiro?
Quem é esse? Você já sabe, porque você já aprendeu. E ele então respondeu, ele falou assim para Filipe, fala para mim, eu peço para você. O profeta aqui era Isaías, o livro de Isaías. O profeta Isaías aqui está falando dele mesmo ou de algum outro? E Filipe abriu a sua boca e começou a falar para ele que aquela profecia era sobre Jesus. O profeta Isaías estava falando que Jesus é aquele que seria morto como um cordeiro. Lembra o cordeiro de Deus? Que tira o pecado do mundo? É Jesus. E ele começou a ensinar para ele. E quando ele falou aquilo que estava na escritura, eles estavam andando. E quando ele contou, ele ficou numa alegria. Quando ele começou a aprender. E Filipe então pôde explicar e pôde falar, olha, é Jesus. E ele morreu mesmo. Ele morreu numa cruz, ele foi sepultado, colocado no sepulcro, ficou ali sexta, sábado e domingo de manhã, ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive, ele voltou para o céu e ele vai voltar para levar para o céu todos que creem nele. Quando ele disse isso, nossa, aquele etíope, ele falou, eu acredito nisso, eu creio nisso, Filipe. Eu quero ser batizado. Eles estavam passando perto de um rio. Na hora, ele falou assim, eu posso ser batizado? Tem alguma coisa que me impede? Filipe falou, não. Se você crê em Jesus e você quer, né? Você pode sim ser batizado. Aí ele foi batizado ali naquela hora. Filipe então pôde mergulhar ele na água, tirar para ele saber o quê? Que ele estava morrendo para o mundo e ele queria ser uma outra pessoa que agora acredita, tem fé no Salvador Jesus. E ele então foi batizado. Filipe ficou tão feliz, ele também ficou feliz e depois que ele foi batizado, Filipe foi levado para outro lugar. Que lindo saber que aquele homem pôde crer, assim como você também pode crer no Salvador que deu a vida por você. E crendo nele, você pode se tornar um discípulo de Jesus e pode ser e fazer outros discípulos. Você quer? Você que nunca creu no Senhor Jesus, quer recebê-lo hoje como seu Salvador? Você pode pensar aí, puxa, eu sei dessas verdades, mas nunca convidei ele para ser o meu Salvador. Mas eu quero fazer isso hoje, eu quero que Jesus perdoe os meus pecados e me faça entender a sua palavra, assim como ele fez com o etíope. Você quer? Feche os seus olhos e fale com ele aí agora. Diga, Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que eu tenho esse problema do pecado, mas eu creio que Jesus Cristo morreu por mim e eu quero que ele seja o meu Salvador, venha morar na minha vida. Eu quero ser um discípulo do Senhor para poder fazer outros discípulos. Ó Deus, muito obrigado por Jesus ter morrido por mim e ter ressuscitado. Vem morar no meu coração, Jesus. Amém. Você pode convidar o Filho de Deus, se você fez essa oração, convidando Jesus para ser o seu Salvador, ele mora aí no teu coração e você vai poder fazer outras pessoas crerem em Jesus, indo como Filipe foi. Que lindo saber que nós podemos ter essa alegria de também fazer discípulos. Sabe por quê? Porque eu posso, tu podes, ele, outras pessoas podem missionários ser, para fazer discípulos, ser como Paulo. Olha só, ao testemunhar, ao falar de Jesus aqui perto para os vizinhos, para os amigos, quando voltar para a escola, em qualquer lugar, na família, ao falar do amor de Cristo, o missionário ser, antes mesmo de crescer, até via WhatsApp, você pode levar outras pessoas a serem discípulos de Jesus também. Vamos cantar, vamos aprender? Eu posso, tu podes, ele pode, missionário ser. Ao testemunhar, aqui perto para os vizinhos, para os amigos na escola, em qualquer lugar. Ao falar do amor de Cristo, missionário ser. Antes mesmo de crescer, missionário ser. Antes mesmo de crescer, missionário ser. Antes mesmo de crescer. Nós podemos ser missionários antes mesmo de crescer. Você pode ser um missionário para poder falar do amor de Cristo àqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe. Vamos orar
pedindo que Deus nos abençoe para que nós possamos alcançar o estado onde nós moramos para Jesus. Vamos orar pelos missionários para nos despedir. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus, pensando que nós podemos apresentar também a Deus a vida de todos que estão indo para fazer missões. Vamos fechar os olhinhos? Deus querido, muito obrigado pelo nosso encontro, porque pudemos pensar um pouquinho hoje sobre ir e falar do teu amor a quem não conhece ainda. Pedimos que o Senhor abençoe nossa campanha de missões estaduais, cada estado do Brasil, que muitas pessoas possam se tornar discípulos através de nós que vamos indo para falar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra e porque nós podemos imitar Paulo, que imitava Jesus. E obrigado também pelas crianças que neste dia puderam crer. Nós te agradecemos, nos ajuda, nós que já temos Jesus, a sempre falar do seu amor para quem não conhece. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo encontro. Deus abençoe você. Tchau.